Fernando Schiller, cientista político, nosso colunista aqui na Rádio Bandeirantes. É claro que está acompanhando a Copa pela Rádio Bandeirantes, mas também está de olho na política e na transição, não é, Schiller? Bom dia. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Cláudio, Sônia, Pedro? Oi, prazer Schiller. falar com vocês. Tudo bem, prazer falar com vocês, os ouvintes. Olha, o que está acontecendo? A transição está um pouco à deriva, né? Talvez por causa da Copa. O presidente Lula fez essa operação, então está meio fora de combate, está em São Paulo, tem dificuldade de falar, quer dizer, e tem definições claras no governo. Quer dizer, vamos lá, a gente está já com segunda-feira, a gente tem praticamente um mês aí da eleição, não é? Primeiro o presidente Lula tirou as férias, depois ele foi lá para o Egito, agora teve essa cirurgia, então vamos lá, atrasou muito a composição do governo. Vamos lá, que a gente não tem definição sobre o comando político do governo, não tem nenhum ministro definido. É curioso isso, a gente está no meio da transição, uma transição curta de 2 meses, não tem nenhum ministro, não tem nada definido do ponto de vista de governo. Você tem perto de 300 pessoas participando da transição, são verdadeiras plenárias políticas. Quer dizer, o PT levou para a transição um pouco do seu estilo, né, de fazer plenárias, reuniões grandes, composição, chamar a sociedade civil, enfim, os seus aliados, entidades, partidos, etc. Mas a verdade é que, objetivamente, quer dizer, no comando, no pragmatismo da decisão política, está muito à deriva. Acho que o sinal disso, né, foi essa divergência que claramente ficou clara essa semana entre a presidente Gleisi Hoffmann e o senador Jacques Wagner. Né? E aí é curioso isso, né, porque foi explícito, no mesmo dia. O senador Jacques Wagner diz assim: olha, está faltando comando na Fazenda, comando da economia, porque ele fica responsável pela negociação da PEC da transição no Senado, que é onde vai começar a tramitação. Só que os senadores querem saber detalhes, né? Querem saber, bom, como é que vai fazer a compensação fiscal disso, qual é o regime fiscal que vem pela frente, qual é o impacto que vai ter isso, não só nas contas públicas, mas o impacto macroeconômico. Ou seja, vai se aprovar, está se propondo uma PEC de 200 bilhões, que é uma bomba fiscal, que tem um impacto óbvio. Quer dizer, 10 entre 10 consultorias, economistas, dizem, olha, isso vai levar a trajetória fiscal do país a uma situação de grande incerteza. Teve aquele artigo do Marco Bonomo e outros economistas dizendo, olha, nesse ritmo aí, a relação dívida pública no final do governo vai para 94%, enfim, é uma trajetória insustentável. Então tem aviso os mais diversos, né? O tal do mercado reage. E aí não adianta fazer essa conversa fiada de que o mercado não gosta do político A ou do político B. O mercado são milhares de pessoas que tomam risco, portanto, é uma reação não ideológica, ou seja, uma reação econômica, né? Porque está o dinheiro das pessoas e tem instituições econômicas, bancos, investidores, grandes e pequenos, no mundo inteiro, não só no Brasil. Então, assim, tem um mundo real, né? O mundo real pela frente. E aí a senadora Gleisi Hoffmann, aliás, a deputada Gleisi Hoffmann, reage dizendo, não tem problema com o ministro da Fazenda, o problema não é a indicação, o problema não é o Lula, o problema é que falta articulação política. Como quem é responsável pela articulação política é o senador Jacques Wagner, é um tiroteio dentro da equipe de transição, né? Que é curioso isso, né? A deputada Gleisi Hoffmann, ela tem essa característica, ela é uma defensora radical, assim, em todas as posições do Lula, né? Então, se o Lula está quieto, ela diz que tem que dar um tempo para o Lula. Hoje, detalhe, tem uma reunião aqui em São Paulo, né? O vice-Geraldo Alckmin, o Jacques Wagner, a Gleisi Hoffmann, exatamente para tentar extrair do Lula, mesmo sem muita voz ali, quem seriam os nomes, né? Essa ideia de que o PT, o governo, o PT, enfim, está testando quem pode ser o novo ministro da Economia já é um problema, né? A ideia de ter uma dobradinha, então você indica o Fernando Haddad, que não é da área, né? Ele é da área da educação, da área da filosofia, da área da... Enfim, ele é um político, na verdade, para o Ministério da Economia, o Ministério da Fazenda. Daí você coloca o Pércio Arida no planejamento para compensar, então põe alguém que entende mais do assunto, que tem uma visão mais alinhada com, enfim, políticas fiscais ou com uma certa visão do mercado. Bom, cá entre nós, né, é muito balão de ensaio, né? Talvez seja o caminho. A impressão que se tem é que
O Lula, ele caminha nessa direção. Acho que ele resiste à ideia de colocar no comando da Fazenda alguém não alinhado, né? Que seria um nome como o Pércio Arida, como o Henrique Meirelles. Aí sim você teria um especialista, um profissional, alguém que está alinhado com uma visão mais macroeconômica, uma visão mais próxima do mercado. Mas não é essa a visão, aparentemente não é essa a visão do Lula, né? Então, se essa tendência se confirmar, ela está demorando, a curva está sendo um pouco lenta para tomar essa decisão. O resultado dessa ópera toda é o seguinte: vai crescendo no Congresso e na equipe de transição a ideia de não ter PEC, ou seja, de ter uma medida provisória, né, com a abertura de um crédito extraordinário para sustentar esse aumento do Bolsa Família, né, durante o ano, mais o reajuste do salário mínimo, mais algumas questões aí de ajuste da peça orçamentária e ponto final. Que, no fundo, é um pouco a proposta, não da oposição, mas é a proposta, vai na linha um pouco da proposta do senador Tasso Gereissati. Só termino aqui dizendo o seguinte: o senador Randolfo Rodrigues, ele fez uma lembrança importante. Ele disse, olha, a PEC mais rápida que tramitou aqui deu 37 dias. Por essa conta já não fecha, né? Porque você tem que ir para a comissão especial, se é que vai, né? Você tem que aprovar na CCJ, tem que aprovar no Senado 2 vezes, daí tem que ir para a Câmara e tem o recesso. A rigor, a gente tem 3 semanas para aprovar uma PEC, começando na segunda-feira. Se o governo se vai apresentar na terça, semana corre rápido, meio de Copa do Mundo, olha, estou achando que daqui a pouco vai se buscar uma outra solução alternativa e não a tal da PEC da transição. O Schiller, eles já deixaram claro, né, pelo menos o Congresso Nacional já deixou claro que nós não teremos, né, a possibilidade de dar essa licença para gastar eternamente, né, e muito provavelmente isso vai ficar restrito ao ano que vem. Mesmo assim, ainda fica a cobrança, né, pelas contrapartidas que o governo vai ter que assumir. E eu estava falando outro dia aqui que eu estava lendo o documento que foi escrito, né, pelo Lula, pelo Alckmin, por toda a equipe durante a campanha, sobre diretrizes econômicas, e ali não há nenhuma citação à reforma administrativa. Seria um esquecimento? Ponto de interrogação para você responder para nós. Ou o PT e o empreguismo público prevalecem mesmo nessa frente ampla democrática que foi formada para vencer o Bolsonaro? Olha, casualmente estive em Brasília essa semana, conversei com muita gente lá, e esse assunto está digamos assim, ele está um pouco abaixo do radar, mas está na cabeça de todo mundo, Pedro. Quer dizer, muita gente em Brasília, assim, na capital do funcionalismo público, apoiou lá no Congresso, enfim, na alta burocracia pública e tal, apoiou o PT. Isso eu ouvi muito essa semana, com essa expectativa de que a reforma administrativa não iria para frente, que a avaliação de desempenho, que está lá na Constituição, no artigo 41, que toda aquela mini-reforma, que na verdade era super modesta, né? Vamos lá, só para os novos servidores, não impactaria ninguém que tem hoje função, não iria para os outros poderes também, não mexeria nos penduricalhos do teto aí do funcionalismo público. Então, uma reforminha bem bossa nova, né? Uma reforminha daquela suave, uma brisa de fim de tarde. Quer dizer, o que o governo tinha que fazer, na verdade, é uma reforma bem mais profunda, que nem o governo Bolsonaro teve, sei lá, coragem para fazer, teve decisão política para fazer. Isso era uma ideia muito da equipe do Paulo Guedes, uma ideia lá do Paulo Weber, do Wagner Lenra, que era o secretário especial, o secretário da área de pessoal do governo, que tinha essa visão de uma reforma mais ampla, mas ela foi sendo desbastada. Esse é um assunto que casualmente eu acompanhei muito de perto. Ela nasceu lá dentro do Ministério da Economia muito forte, muito abrangente para todos os poderes, para os atuais servidores. Para ter impacto, ela tem que ter vigência imediata, a reforma. Não pode ser para os próximos, ela vai ter impacto daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, não é para isso, né? Então, recentemente o Henrique Meirelles disse exatamente isso. Se o governo fosse para o Congresso e dissesse assim, a gente precisa de um waiver fiscal, a gente precisa de 100 bilhões, sei lá, 80 bilhões, 120 bilhões, mas a gente assume uma série de compromissos aqui com reforma administrativa e outros ajustes, por exemplo, nas RP9, outros ajustes que podem vir nas desonerações fiscais, enfim, uma reforma tributária, algumas outras questões, bom, aí começa a ficar plausível. Só que para isso tem que ter
área econômica, precisa ter o comando da economia para dizer o que vai fazer. Não dá para simplesmente, o que o governo pede hoje na prática é o tal do cheque em branco, é dizer assim, olha, não tem equipe econômica, não tem uma visão de médio e longo prazo, a gente não sabe nenhuma reforma que vai para frente, obviamente não se fala em reforma administrativa, está muito longe do radar, ninguém fala sobre isso, não se fala em reforma tributária, não se fala em nada, absolutamente nada, se fala apenas em suspender todas as privatizações, o que é um problema, se fala em retomada de contribuição sindical, que na minha visão é um imposto sindical disfarçado, e aí, tem que aprovar essa super reforma, E aí, vai deixar claro um ponto, se houve uma aliança, digamos assim, entre o PSDB, os setores do PSDB mais históricos e o Lula na campanha, agora teve uma cisão, porque quem propôs a PEC alternativa lá no Congresso foi o senador Tasso Gereissati e o senador Alessandro Vieira, os dois propuseram. A proposta do senador, que são do PSDB, os dois do PSDB, e a proposta do senador Tasso Gereissati, que na minha visão é muito respaldada pelos economistas do PSDB, ou ligados ao PSDB, diz o seguinte, na minha visão o governo deveria aderir a essa proposta, ela diz o seguinte, vamos colocar 80 bilhões, aí é o suficiente para reajustar o Auxílio Brasil, é o suficiente para fazer outros pequenos ajustes na farmácia popular, salário mínimo, enfim, que o governo quer fazer, os R$150 esse para as famílias com filhos até 6 anos e tal, coloca isso como uma extensão do teto, incorpora isso no teto e passa a calcular o teto a partir desses 80 a mais, do limite atual. Cá entre nós está ótimo, Se o governo fechasse, se tivesse fechado já com rapidez em torno dessa proposta, fazia um grande acordo dentro do Congresso, Só que o governo não tá com essa cabeça, não sei, está faltando comando, o governo está achando que pode mais, está achando que tem mais força do que tem, está achando que tem mais tempo do que tem. A impressão que eu tenho é que, entre achar tanta coisa assim, o que vai acontecer semana que vem, na terça, na quarta-feira, chegar à conclusão de que não dá mais tempo, e aí partir para a medida provisória. Que cá entre nós não é ruim, porque de PEC em PEC a gente vai explodindo a regra do teto e o país não tem regime fiscal nenhum. Agora, preocupa muito mesmo, Sheila, essa coisa do ministro da Economia, da Fazenda, a indicação do ministro, foi o destaque da Thaís Freitas no início do programa, e de fato, assim, a gente assiste do presidente da República àquelas pessoas que comandam a transição fazendo declarações assim, reveladoras de uma ignorância do processo econômico que é preocupante. Precisa de um ministro lá que entenda do riscado para dizer, minha gente, fecha essa boca aí, Essas juras de morte contra o mercado financeiro no Brasil é uma coisa espantosa. Eu vi esses dias um levantamento da Bolsa de Valores B3, mostrando que, minha gente, que no Brasil são mais de 4.600.000 brasileiros que investem na Bolsa de Valores. 4.600.000. Em setembro, foi o último dado que é disponibilizado pela B3, pela Bolsa de Valores, em setembro foram 116 mil novos investidores. Um terço deles investiu R$40, ou menos, até R$40. Foi como começaram a sua vida de investidores. Esses 116 mil novos investidores que entraram na Bolsa, investindo o seu dinheirinho ali e tal, a média de investimento foi de R$105. Não estamos falando de gente milionária, não estamos falando somente de banqueiros, industriais, grandes especuladores. É claro que estes também certamente investem, mas assim, a grande massa de investidores no mercado financeiro no Brasil hoje é uma coisa, inclusive, que se aproxima muito do que acontece, por exemplo, nas grandes economias mais maduras e tal, como nos Estados Unidos, a Bolsa americana, é o povo mesmo, são os trabalhadores que estão investindo na Bolsa. Então, essas declarações de guerra aí contra o mercado, Sheila, também é muito preocupante. Não, e vou te dar um outro dado, Eu estava vendo as ações da Petrobras desde a eleição caíram 23%. Olha, a quantidade de gente que tem aposentados, que fizeram opção, trabalhadores converteram lá até FGTS em ações da Petrobras, quer dizer, é enorme. Vamos lá, tem os fundos de pensão, que é aposentadoria, fundos, enfim, que é formado por trabalhadores, pela poupança de gente trabalhadora. Não é? Além do que, vamos lá, tem investimentos em saneamento básico, em PPPs, em concessões, que hoje que tem sido a grande mola aí de investimento no país, criação de emprego.
Quer dizer, então, tudo isso afeta. Nós tivemos várias declarações já do Roberto Campos Neto dizendo, olha, essas indefinições aí vão levar a retardar o processo de redução da taxa básica de juros. Então, a retomada, já perspectiva de crescimento, previsão do mercado para a inflação já vem crescendo. Quer dizer, então, complicado isso. Quer dizer, isso impacta onde? No bolso das pessoas, porque quem não tem recurso, quem não tem instrumentos no mercado financeiro é que paga a conta da inflação. Então, quer dizer, e esse é o ponto. Se a gente olhar as perspectivas, eu gosto de estudar um pouquinho assim, o mercado real, por exemplo, pequena, média empresa. Nós tivemos um boom, 2021 foi um ano de um grande boom de criação de empresas no Brasil, criação de micro e pequenas empresas no Brasil, explodiu o crédito, chamado Venture Capital, ou seja, para pequenas empresas, pequenos negócios, startups no Brasil. Então o país veio num processo, por quê? Porque juro baixo. Então, quando tem juro baixo, não tem a tal da renda fixa, tá? As pessoas, os agentes econômicos, eles buscam ativos reais, então eles tomam risco. Então eles investem em novos empreendimentos, investem em real estate, né? Ou seja, compram casas, investem em mercado imobiliário, isso alavanca a construção civil, a economia real, investe em comunicação, fazem publicidade dos seus produtos, então todo o mercado gira, isso gera emprego, gera negócios, gera investimento. Agora, se o país vai para a incerteza fiscal, isso reflete no dado macroeconômico. Daí você tem o Banco Central, que hoje é independente, ele reage, porque ele tem um mandato para controlar a inflação, e aí vão aumento da taxa de juros, etc. Aí o país inteiro vai para a renda fixa de novo. Eu só fecho aqui com uma frase do Samuel Pessoa, um grande economista, gosto muito de escutar o Samuel Pessoa, ele diz assim, olha, acabou aquele sonho, foi sonho de uma noite de verão do país de juro baixo, de economia real, nós voltamos para essa fixação, emprestar dinheiro para banco, para emprestar para o governo na chamada renda fixa. Então, às vezes eu acho que falta conhecimento econômico das pessoas que estão no governo para entender esses efeitos. Então a questão não é aprovar mais 10 bi aqui, mais 20 bi ali para fazer um programinha estatal. A questão é olhar a economia como um todo, né? Que eu acho que é isso que está faltando. Por isso que eu concordo com a Thaís, concordo contigo, está faltando comando econômico para dar um rumo, digamos assim, para a transição. Fernando Schiller, cientista político, nosso colunista aqui, sempre conosco no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Obrigada, Schiller. Bom fim de semana. Fica ligado na Rádio Bandeirantes que tem muita Copa do Mundo pra gente. Bom fim de semana. Um grande abraço.